Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, hoje o tema do nosso vídeo é sobre a Selic e a inflação. E a gente vai fazer uma correlação entre as duas. Eu vim fazer esse vídeo até em forma de, vamos dizer, de protesto a uma notícia que eu li na Forbes. Lembrando que a notícia da Forbes não é uma notícia que a Forbes deu, pelo que eu entendi ali. Uma notícia que a Forbes trouxe sobre o ambiente geral. Eu não sei de onde vem a fonte, então não posso, assim, a Forbes errou, e não estou falando que é um erro. Então, já de cara, na abertura desse vídeo, eu venho dizer que eu fiz um vídeo de apresentação do canal, e lá eu digo que eu não sou um cara que eu sou o dono da verdade. Eu sou apenas um cara difícil de convencer, tá? Então, volto nesse assunto aqui. Eu não sou um cara, eu não tô aqui para ser o dono da verdade, mas eu sou um cara dificílimo de convencer. Porque para me convencer tem que ter argumentos e eu tenho que entender o seu argumento. Enfim, nessa notícia fala-se o seguinte: a taxa Selic vai se manter em 15% até o final do ano, mas estima-se uma melhora da inflação, ou seja, as taxas de inflação vão cair. Hoje a inflação está em 5 ponto alguma coisa, se eu tiver errado me corrijam, e a estimativa é que ela fosse para 3 e alguma coisa, 3% e pouco. Cara, diante de tudo que eu já estudei na minha vida, diante de tudo que eu entendo de finanças, e eu deixo em aberto aqui para qualquer argumentação ou debate, tá? Sobre qualquer coisa que eu venha falar dentro desse vídeo, se tiver algo que você não concorde e que você tenha argumento para mudar a minha opinião, por favor, entre em contato, porque se realmente eu estiver errado no que eu estou falando, eu faço um outro vídeo me retratando e explicando o porquê eu estou me retratando. Porque a partir do momento que eu entendo o motivo, eu consigo explicar. Hoje, eu li antes de fazer esse vídeo, pesquisei, e cara, essa notícia onde a Selic se mantém alta e a inflação cai, é meio que, para mim, ilógica. E pode sim ser feita, mas não é algo bom para a população, tá? Por que eu digo isso? 78% da população brasileira hoje está endividada. E agora a gente vai explicar. Pega esse link, 78% da população brasileira hoje está endividada, tá? Guarda essa informação que a gente vai usar ela mais pra frente no vídeo. Então, vamos pesquisar o que é a Selic, o que é a inflação e a relação entre as duas. E no final a gente dá uma conclusão final do vídeo sobre essa notícia que eu trouxe da Forbes. Então vamos lá, fazer uma pesquisa simples aqui, tá? Google, você pode fazer em casa. A pesquisa vai ser bem simples. Você coloca aí no Google o que é a Selic. E eu vou ler aqui para vocês entenderem. Vou tentar até botar o vídeo aqui da pesquisa aqui do lado para vocês acompanharem melhor o vídeo e verem a veracidade da informação. A Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é a taxa básica de juros da economia brasileira, utilizada pelo Banco Central como principal ferramenta de política monetária para controlar a inflação. Essa taxa influencia todas as outras taxas de juros do país, como as de empréstimos e financiamentos, e afeta o rendimento de diversos investimentos da renda fixa, então investimentos que são atrelados à Selic. A meta para a taxa é definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom, e o BC, que é Banco Central. Atua para que a taxa efetiva fique alinhada a essa meta, tá? Então, pelo pequeno texto que a gente lê aqui, que você pode pesquisar em casa, a Selic funciona como um auxiliar para controlar a inflação, né? É o que está aqui. Agora eu cliquei aqui em ver mais só para detalhar mais para vocês. Como a Selic é definida e como funciona. Órgão responsável. A meta para a taxa Selic é estabelecida pelo Copom, um comitê do Banco Central. Controle da inflação, que é um outro tópico. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Aí embaixo está aqui, para baixar a Selic, o Banco Central a reduz quando a inflação está controlada.
tornando o crédito mais barato e estimulando o consumo e a economia. Para aumentar a Selic, o Banco Central a eleva quando a inflação está alta, o que torna o crédito mais caro, desestimulando o consumo e ajuda a esfriar a economia, combatendo o aumento de preços. Então, o que acontece é o seguinte, você diminui o crédito dos empresários, deixa o crédito mais caro, né? Você diminui o poder um pouco de consumo, porque você limitando o crédito, as pessoas tendem a comprar menos parcelado, né? A gente pode fazer um outro vídeo sobre isso no Brasil, não é uma cultura no Brasil, tá? Mas em outros países, onde a educação financeira é mais robuscada, são parâmetros que qualquer cidadão entende, tá? O cidadão entende isso. Quando a inflação tá alta, o cara, opa, vou botar o pé no freio, tá? Não vou gastar dinheiro. Tanto que nos Estados Unidos, a inflação lá não é um problema reverso. É a baixa inflação que é um problema, tá? Eles sofrem com isso, porque a população é tão consciente, que eles são tão conservadores, que a qualquer aumento de preço, qualquer reajuste, o cara para de consumir mesmo, tá? Não é o que acontece no Brasil, tá? No Brasil, o brasileiro pega empréstimo para viajar para o exterior, por exemplo, tá? Então, assim, a Selic está atrelada à inflação, tá? Elas trabalham juntas, tudo bem? Agora vamos fazer uma pequena pesquisa aqui sobre a inflação. Vamos lá, pesquisei aqui, deu até a informação do dicionário, tá? Economia, inflação é economia. Desequilíbrio que se caracteriza por uma alta substancial e continuada no nível geral de preços, concomitantemente com a queda do poder aquisitivo do dinheiro, ou seja, se os preços aumentam, o poder do seu dinheiro diminui, o que é causado pelo crescimento da circulação monetária em desproporção com o volume de bens disponíveis. Então, o que seria isso? A inflação ela ocorre quando os preços começam a subir, as pessoas começam a gastar mais para ter bens que... Vou dar um exemplo prático, tá? Para você entender como a inflação reduz o teu poder de compra. Se hoje eu tiver R$1.000 e a inflação tiver em 1%, eu consigo comprar 1.000 batatas. Vamos colocar 1.000 batatas, tá? Eu com R$1.000 compro 1.000 batatas com a inflação a R$1. Então eu tenho um poder de adquirir 1.000 batatas. Se amanhã essa inflação tiver em 2%, ela dobrou. Eu só consigo comprar 500 batatas. Tá entendendo como a desproporção é muito relevante? E eu tô fazendo aqui, tá, gente? Um exemplo bruto. Não é somente assim. O sistema monetário é muito complexo. Nem eu entendo tão bem. Mas a base que eu tenho, assim, eu acredito que dessa forma fique mais fácil de vocês entenderem. Então a inflação, cara, ela tira o teu poder de dinheiro. A inflação, ela é capaz de deixar pobre quem é rico. Isso aconteceu na Venezuela. O que aconteceu na Venezuela foi o seguinte: por mais que você tivesse muito dinheiro da moeda nacional, o dinheiro estava tão desvalorizado, as coisas estavam tão caras que, cara, não adiantava tu ter aquele volume de dinheiro que você não conseguia comprar o que você precisava. Então a gente teve pessoas, assim, bem-sucedidas na Venezuela que quebraram. E não por um fator, assim, pessoal, mas realmente um fator de estrutura do país. O país imprimindo dinheiro, etc. Tudo isso agrega no aumento da inflação. Porque o que eu quero trazer, o ponto que eu quero trazer aqui é que a inflação, ela tem correlação com a Selic, tá? Ela tem correlação com a Selic. Mas não é só a Selic que influencia na inflação, tá? Como também não é só a inflação que influencia na Selic. Mas, até por uma pesquisa rasa que a gente fez aqui, a Selic é o principal combate à inflação. Então, assim, é a primeira arma que a gente usa para combater a inflação. Entendendo isso, a gente entende, então, o quê? O que é a inflação? É o índice que mede o teu poder de compra. Quanto maior a inflação, menor o teu poder de compra. Então, quanto maior a inflação, mais dinheiro você vai precisar para consumir algo. Então, como eu falei, se você tem uma inflação de 1%, com R$1.000 você compra 1.000 batatas, se ela pular para 2%, você vai conseguir comprar 500 batatas. E aonde a Selic entra nisso tudo? Um dado que ela não vem de pesquisa, é um dado que é uma meta, né? Tem toda uma estrutura.
Aquele comitê são pessoas extremamente capacitadas e que entendem muito mais do que eu de economia, entendem muito mais do que eu de finanças. Não é isso que eu estou querendo debater aqui, e eu até concordo que a taxa de Selic esteja alta, porque a gente está imprimindo muito dinheiro, né? O Brasil hoje, na atualidade, imprime muito dinheiro. Nesses 3 últimos anos, a gente imprimiu mais dinheiro do que 15 anos atrás, eu acho. Não teve nenhum governo que imprimiu tanto dinheiro num período tão curto de tempo. Para eu explicar para vocês a inflação, eu vou explicar o porquê imprimir dinheiro ajuda a aumentar a inflação. Porque o que acontece? Essa notícia mascarou o problema. Não é só a Selic que vai resolver a inflação. São várias outras medidas que devem ser tomadas para que a inflação pare de crescer. E uma delas, na minha concepção, é parar de imprimir dinheiro, enxugar o Estado. E não estou aqui fazendo uma crítica ao governo Lula. Eu estou aqui fazendo crítica ao governo atual, que é o governo Lula. Tá? Se fosse qualquer outro político, a crítica seria a mesma devido às medidas que estão sendo tomadas diante do rumo da economia. E eu estou vendo uma movimentação para tentar legitimar algumas coisas que não são legítimas, como essa notícia da Forbes. Depois de tudo que a gente viu aqui, depois de tudo que a gente entendeu aqui sobre Selic e inflação, falar para mim que a Selic vai se manter em 15% e a inflação vai reduzir, me parece incoerente, cara. Se a inflação vai reduzir, se a gente tomou medidas para a inflação reduzir, a Selic tem que diminuir. Por que eu falo que essa notícia veio de uma forma amigável para vocês, né? Por que a mídia está trazendo essa notícia de forma amigável para vocês? Cara, a Selic alta é porque os bancos aumentam as taxas de juros quando a Selic está alta. A Selic endivida o país. Vou reler aqui sobre a Selic só para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Aqui, ó. E afeta o rendimento de diversos investimentos da renda fixa. Por que afeta o rendimento de diversos investimentos da renda fixa? Porque a Selic, ela tá também atrelada a títulos que o país vende. Então, o país contrai dívida, o país precisa de dinheiro para pagar as contas. O país vai lá, vou botar esses títulos públicos à venda, que é o Tesouro Direto, entre outros. Não entre outros, é o Tesouro Direto, mas existem outros tipos de investimentos atrelados ao Tesouro Direto, existem outros tipos de investimentos atrelados à Selic, ao CDI, etc e tal. IPCA, mas ficaria uma informação muito ampla e como eu gosto das coisas muito bem detalhadas, eu vou tentar ser o mais cru possível. Porque como eu disse, eu quero que essa informação chegue para você que é pobre, que não entende, cara. Como eu era... Não que eu não seja mais pobre, mas eu não entendia a informação. Que eu não tinha entendido. Ninguém nunca me explicou da forma como eu estou tentando explicar para vocês, para que vocês consigam entender. Então, dito isso, não é coerente, né? A inflação diminuir e a Selic continuar alta. E por que eu digo que essa notícia é boa para manter uma disparidade social dentro do país? Por que os bancos endurecem os juros com a Selic alta? Porque vale mais a pena emprestar dinheiro para o país do que para a população, cara. Tá entendendo? O cara que tem uma Selic de 15%, o cara jamais vai emprestar um dinheiro para qualquer empresário que seja a menos de 15%. Porque se for para ele emprestar menos de 15%, ele compra título público, pô. Então quer dizer que quanto maior a Selic, então mais título público vai ser vendido. Não necessariamente. Porque existe o risco país, existe uma série de outras coisas que atraem ou afastam investidores, tá? Ponto. Mas o que eu quero dizer é, quanto maior a Selic, maior o endividamento do país. Porque se a taxa Selic está alta, quer dizer que o país está vendendo títulos públicos a custo alto. Então o país está pegando dinheiro emprestado caro. E os bancos que giram em torno disso estão ganhando dinheiro em cima do país, que naturalmente estão ganhando dinheiro em cima da gente, população, porque somos nós que pagamos os impostos, a gente que faz o país girar, a economia girar de forma geral, os empresários que agregam trazendo emprego. Então, cara, você está dificultando a vida de todas essas pessoas para facilitar a vida do banqueiro. Porque o banqueiro, cara, se for para mim emprestar dinheiro para o cara
regularizar a empresa dele a menos de 15%, eu compro um título público. Ah, mas existe o risco país. Irmão, se o cara não quer comprar um título público do país, ele não quer emprestar dinheiro para um empresário que está dentro desse país, né? Não tem a menor lógica. Quando a gente fala que a Selic pode afastar investidores externos, é porque o cara vê que o risco país está alto, ele prefere, mesmo com rendimento menor, investir em outro país. A gente está falando de proporções totalmente diferentes de dinheiro, tá? É coisa muito mais para frente. Por isso que eu estou tentando sempre trazer para a nossa realidade pobre. Aonde essa informação ajuda o pobre? Onde a inflação diminui e a Selic se mantém alta. Aonde essa informação ajuda o pobre? Cara, na minha concepção, essa informação diz o seguinte: população, realmente as coisas estão muito caras. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou diminuir o custo, mas eu diminuir o custo não quer dizer que vocês vão ter dinheiro para comprar. Tá entendendo, cara? Porque se a Selic tá alta, o cara que tá, exemplo, com dificuldade na empresa dele, só para vocês entenderem um mecanismo. O cara pega a dívida alta e o cara tá pagando aquele banqueiro, o cara que tá emprestando dinheiro para ele um valor alto. O país está se endividando porque tá vendendo títulos públicos a um preço caro, tá contraindo dívida cara. E concomitante com isso, a solução que os caras encontram é imprimir dinheiro. Ah, imprimir dinheiro é bom? Cara, depende da situação, cara. Eu sou um cara que, o pouco que eu entendo de economia e de finanças, eu não acredito que nada seja ruim. Existem dívidas que são boas até, tá? Eu acho que grande parte dos empresários brasileiros trabalham com dívida, porque é melhor. A empresa foi feita para dar dinheiro para o empresário. E assim, se o cara consegue trabalhar com o dinheiro dos outros, melhor, né? Então eu contraio um empréstimo numa taxa de juros legal, maneira, e eu trabalho com aquele dinheiro e tiro o meu dinheiro para mim. E vou pagando aquela dívida com o rendimento do meu negócio. Mas eu tô, tirando o risco daquele dinheiro. Aquele dinheiro, arranquei, botei aqui guardadinho e tô trabalhando com uma dívida. Isso é legal, se a gente tem uma taxa de juros boa e tal. Quando você bota a Selic lá em cima, você dificulta isso para o empreendedor. E aí o cara precisa do empréstimo, o cara precisa alavancar a empresa dele, ele pega empréstimos mais altos, a margem dele diminui, a tributação aumenta, daqui a pouco vai ser impossível o cara abrir uma empresa. Não estou falando que todas as empresas vão fechar, eu vou chegar nesse ponto, calma. O que eu estou dizendo é, essas políticas só estão deixando o rico mais rico e o pobre mais pobre. Esse é o ponto. Essa informação, eu não ia voltar a gravar vídeos, tá? Eu comecei um projeto com a Gira Invest, eu tenho um vídeo de apresentação anterior aqui no YouTube. Eu queria fazer uma coisa mais sofisticada, eu queria poder ter um estúdio legal para poder gravar e tal, fazer uma parada maneira, até porque, assim, o nicho que eu quero vender o meu produto é para pessoas que têm condição financeira de pagar minha mão de obra. Então eu quero trabalhar para o rico. Só que, cara, essa notícia me causou tanta indignação que eu acho que a Gira Invest vai querer também, não só trabalhar para o rico, mas aconselhar o pobre, tá? Então eu vou tentar trazer informações aqui que entrem dentro da sua realidade de vida e te ajudem a entender finanças e entender economia. Cara, quando você dificulta a vida do empresário, você dificulta a geração de emprego. Então, assim, é uma bola de neve, cara. Tá entendendo? E os caras vêm com essa notícia pra gente como se fosse algo maravilhoso. Ah, o custo vai diminuir. O que adianta o custo diminuir ou não ter dinheiro, cara? É a mesma coisa do que eu ter dinheiro e o custo tá alto. Sabe? É uma mudança de narrativa tentando achar uma solução que não é a solução. Isso não vai resolver o nosso problema. O país está entrando numa espiral de endividamento que, assim, como no vídeo de apresentação eu falo um pouco sobre a FGV, sobre o meu fascínio pela instituição. Eu realmente sou fã daquela instituição e sou fã dos profissionais que trabalham lá, porque são os profissionais que trabalham lá que fazem a instituição ser o que ela é. E numa conversa com o professor Diego, que, tenho extrema admiração, assim, é um dos meus ídolos, né? Dos meus mestres, a gente estava conversando sobre o endividamento, né? Em relação ao PIB. Cara, o Brasil está chegando no nível de endividamento
vai superar o PIB daqui a pouco. Voltando no link de imprimir dinheiro, como funciona imprimir dinheiro? Para vocês entenderem como imprimir dinheiro influencia muito mais na inflação. Assim é o que eu acho. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. E eu não vou ter vergonha alguma de voltar aqui no canal e fazer um outro vídeo me retratando. O que acontece? Cara, quando você imprime dinheiro, você não cria mais dinheiro, você não cria mais poder, você não cria mais bens. O que acontece é o seguinte, você tem isso aqui de dinheiro no país, tá? Tá o dinheiro de todo mundo aqui dentro. O dinheiro de todo mundo tá aqui. E a gente vai aumentando o nosso poder como soberania, né? Tá em alta a soberania do país, tá em alta isso agora. Então a gente vai aumentando nossos bens, o país vai ficando mais potente, etc e tal. E a gente vai imprimindo dinheiro nessa proporção, porque realmente o país está ficando mais forte. Quando há uma disparidade entre a impressão de dinheiro e a evolução do país, então o país está se endividando e imprimindo dinheiro, o que acontece é o seguinte, o dinheiro de todo mundo está aqui. A gente não está conseguindo, né, aquecer a economia, fazer o negócio girar. Então a gente imprime dinheiro. Quando a gente imprime dinheiro, a gente só divide mais o dinheiro que a gente tem. Se você tem R$1.000 hoje, se o país imprimir 400 bilhões de reais, você vai continuar tendo R$1.000 hoje, cara. O cara não está aumentando o seu dinheiro. Ele só está diminuindo o seu dinheiro. Quando o país imprime dinheiro, ele diminui o dinheiro da população, cara. Ele está diminuindo a sua fatia. Se você tinha 0,00001% do real brasileiro, cara, se o cara imprime mais real, você vai ter 0,00000000001% do dinheiro do real, do dinheiro do país. E a gente consegue analisar isso, que o real desvalorizou muito. Imprimindo muito, tem muito real no mercado, oferta e demanda, correto? Quanto mais produto você tem para vender, mais barato ele fica. Então, se isso é economia de um modo geral, isso é mercado econômico, isso é capitalismo, tá? Se tem uma demanda alta e pouco produto, o valor é alto. Se tem muito produto e pouca demanda, o valor é baixo. Então, quanto mais produto, maior o preço. Perdão, quanto mais produto, menor o preço. Quanto menos produto, maior o preço. Correto? Então, quando tu imprime muito dinheiro, você bota muito real na rua e a estrutura do país não condiz com essa quantidade de real na rua, você está diminuindo o poder da população. Naturalmente, a inflação vai subir. O link que eu quero chegar é o seguinte, a Selic é o primeiro combate à inflação, mas eu não acredito que seja a Selic que esteja aumentando a nossa inflação. São outras políticas, outros movimentos que estão fazendo o país se endividar com uma Selic alta e a inflação alta. Para mim, tá? Eu deixo até essa pergunta aqui no vídeo. É incoerente dizer que vai haver uma baixa da inflação e se manter a Selic lá em cima. Então, cara, para mim essa notícia diz o seguinte, gente, é o seguinte, a gente vai diminuir o custo das coisas, a gente vai diminuir a inflação, mas o custo da dívida que a gente tem vai continuar alto, tá? Como que fecha essa conta, meu amigo? Como que fecha essa conta? Como que eu consigo deixar algo mais barato? Tá entendendo que eu tô falando isso no nível Brasil, tá? No nível geral. Por isso que eu falo, essa informação é ruim? Depende para quem. Um cara que tá com muito dinheiro na renda fixa, um cara que tem um aporte financeiro para fazer, pô, essa notícia é até legal, porque vai diminuir o meu custo de vida, mas não vai diminuir o meu rendimento. Então eu continuo ganhando dinheiro. Isso faz com que o pobre fique mais pobre e o rico fique mais rico. Tá entendendo como essa notícia é ruim pra gente que é pobre? Cara, essa notícia é devastadora pra quem é pobre. E estão vendendo como se fosse algo positivo, como algo que fosse aquecer a economia. Poxa, gente, assim, a minha crítica não é ao Lula, cara. Inclusive, deixo aqui, eu acho que o Lula tem uma história de vida legal, tá? É um cara que, assim, eu já li alguns artigos, eu confesso que eu tenho até me aproximado mais da história do Lula e, assim,
tentando tirar um pouco esse viés de ser de direita e não poder admirar alguém de esquerda. Mas o governo atual, o governo Lula atual, não tem como não falar mal, tá? E eu não tô, assim, cara, é o que eu falo. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado de governador de direita e é um dos maiores desgovernos do país. Eu conheço governos de esquerda que dão aula no governo do Rio de Janeiro. Trago Maricá como exemplo, que é o mais próximo, cara. Ah, mas Maricá... Aí os caras de direita falam o quê? Ah, mas Maricá tem royalty, ganha muito dinheiro e por isso que eles conseguem manter... Cara, indiferente. Se os caras ganham muito dinheiro e conseguem entregar bem, pra mim é uma boa política. Ah, mas tem corrupção. Cara, é outro fator. Aí já é uma situação que tem que ser discutida com juízes e promotores. Eu tô falando aqui de dinheiro. Não tô aqui falando de corrupção, pelo amor de Deus. Não misturem as coisas. Quando eu falo do governo Lula, governo corrupto. Cara, não é essa a pauta do vídeo aqui. A pauta do vídeo aqui, as medidas governamentais não estão ajudando o pobre, que foi a proposta do governo do cara. Essa política só ajuda banqueiro e milionário, pô. Só tá deixando o rico mais rico, o pobre mais pobre. O que eu tô querendo tentar é abrir o olho de vocês pro seguinte fato. No país não existe direita e esquerda, cara. Tá todo mundo junto. Parem de ficcionar isso, cara. A gente precisa parar com essa briga, entendeu? A gente precisa parar com essa briga. Porque enquanto a gente tá brigando aqui embaixo, tem gente de direita e de esquerda enriquecendo o banqueiro, enriquecendo o milionário e enriquecendo também. E a mídia não traz esse tipo de informação que eu tô trazendo aqui. E esse é o intuito e por isso eu me revoltei hoje e resolvi gravar esses vídeos, tá? Então eu espero que tenha ficado bem entendido, que não é uma crítica à esquerda ou direita, é uma crítica ao governo, ao projeto como um todo. Porque o cara que fala pra mim, num projeto de governo, quando ele tava, se candidatando, que ia melhorar a qualidade de vida do pobre, não é isso que tá acontecendo. Tá só aumentando meu irmão. Banqueiro, eu acho que nunca ganhou tanto dinheiro com a Selic a 15%, pô. Os caras nunca ganham. Aumentou inúmero o nível de inflação. E aumentou também o nível de inadimplência. 78% da população brasileira está endividada. Com um dado desse, cara, eu acho que a política tinha que ser voltada ao desendividamento da população. Então, enxugar a máquina pública, cortar gastos, não é o que acontece. Assim, não tô criticando nem chamando ninguém de ladrão. Então eu quero deixar claro para vocês que o que eu tô falando é sobre a notícia, tentando mostrar para vocês o que realmente é a Selic e o que realmente é a inflação e como elas duas trabalham juntas. Porque o que eu tenho visto da mídia é atrelando única e exclusivamente a inflação à Selic. Cara, não é isso. Não é só a Selic que ajuda a aumentar a inflação. Eu deixo aqui minha crítica assim nesse vídeo, mas eu quero que vocês entendam que essa crítica não é relacionada à esquerda ou direita. É uma crítica de gestão, tá? Eu trabalho com gestão e eu acho que eu tenho autonomia para dar essa crítica sobre a gestão e deixo em aberto, como eu falei, para qualquer pessoa que não concorde com a minha opinião. Eu não sou um cara dono da verdade, mas eu sou um cara dificílimo de ser convencido. Traz argumentos. Fala, não, você falou besteira. Pô, Alexander, você falou besteira aqui, não é assim que funciona, porque a minha análise é essa, tá? A minha análise é essa. Pode ser que eu esteja errado. Vou pedir para vocês, para quem me acompanhou até o final do vídeo aqui, se puder ajudar, cara, é um trabalho que a gente está começando agora, de forma rústica, como eu falei. Mais do que ganhar dinheiro, que é o foco meu também, né? Não tô aqui perdendo meu tempo à toa. Quero vender minhas consultorias, eu quero vender minhas assessorias. Mas assim, essa notícia foi tão impactante para mim, porque eu também tô num momento financeiro ruim. Pô, eu preciso prestar esse serviço pelo menos. Pelo menos trazer essa informação de forma mastigada
para que se eu conseguir atingir 2 pessoas, eu vou estar feliz, cara. Vão ser 2 pessoas sabendo esse conteúdo agora. Curte aí se você achou válido. Se inscreve, porque a gente vai vir trazendo, eu vou tentar trazer pelo menos um vídeo por semana. Minha correria de trabalho é muito extensa, como eu falei, estou num período ruim, então eu tenho que produzir muito. Assim, se você puder deixar o like e se inscrever, já vai me ajudar bastante, tá? Fiquem com Deus. Não tomem essas informações como verdade absoluta. Pesquisem, se informem, tá? Estudem, para vocês poderem ter coerência pessoal, tá? O que eu trouxe aqui é a minha coerência pessoal, é o que eu entendo do que eu estudei, mas eu acho importante vocês também terem o viés de vocês, tá? Porque muitas das coisas que eu falei aqui, inconscientemente ou não, tem o meu viés envolvido. Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção até agora e até a próxima.